Oi, pessoal! Tudo bom por aí? Estão prontos para mais uma aulinha? Quer saber qual é o nosso assunto de hoje? Então você já sabe. Fica ligadinho! Hoje o nosso assunto é as pessoas do discurso e os pronomes pessoais. Se você assistiu os nossos vídeos do 6º ano, um pouquinho sobre o processo de comunicação, então você já percebeu que existem 3 pessoas no nosso discurso, 3 pessoas da comunicação. É a mesma coisa, mas nós vamos rever agora. Sim, para que o discurso aconteça, a gente precisa de 3 pessoas, que não são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As 3 pessoas do discurso são quem fala, quem ouve e o assunto. Exatamente assim funcionam as 3 pessoas do discurso para o 7º ano. A primeira pessoa é a pessoa que fala. No nosso caso, a primeira pessoa agora, nesse exato momento, é ou sou quem? Eu. Muito bem. Eu sou a primeira pessoa, que é a pessoa que fala, certo? A segunda pessoa é a pessoa que ouve, é a pessoa que recebe a mensagem. Então, neste caso agora, quem é a segunda pessoa? É tu. E a terceira pessoa é do que nós estamos falando, é o nosso assunto. E nesse caso, então, a terceira pessoa é ele, aquele assunto ali de pronomes pessoais e pessoas do discurso. Também pode ter o feminino, ela. As pessoas do discurso, elas não se organizam só em primeira, segunda e terceira. Nós temos também as pessoas do discurso no singular e no plural. Então, se eu tenho a primeira pessoa, que é a pessoa que fala, e que nós já vimos que a primeira pessoa é eu, então eu e mais alguém, eu no plural, é nós. Tu e mais alguém, a segunda pessoa, né? A pessoa que recebe a mensagem é tu. Então, tu no plural e mais alguém, tu e mais alguém são vós. E na terceira pessoa, ele ou ela, que é o nosso assunto, no plural ficamos com eles ou elas. E essas são as pessoas do discurso. A primeira, segunda, terceira, no singular e no plural. E elas se referem sim, como o próprio nome diz, né? Pessoas do discurso se referem sim ao processo de comunicação. Quem fala, quem ouve e o assunto. Ok? Agora vamos ver o que isso tem a ver com os pronomes pessoais. Para começo de conversa, é legal a gente relembrar que pronome é aquela palavra que está lá juntinho com o substantivo e ele serve tanto para substituir um substantivo, ficar no lugar de um substantivo, ou então para acompanhar o substantivo trazendo uma nova mensagem, trazendo uma nova característica, algo a mais sobre aquele substantivo. Hoje nós vamos falar sobre os pronomes pessoais. E os pronomes pessoais, eles têm a função de substituir o substantivo. É a função chamada substantiva. Pronomes substantivos são aqueles que podem ficar no lugar de substantivos. Existem 2 tipos principais. Existem 2 tipos de pronomes pessoais. Principais não, desculpa. Existem 2 tipos de pronomes pessoais. Os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo.
Carol, que diferença? Sim, tem muita diferença. Pronomes pessoais do caso reto, eles sempre podem estar exercendo a função do sujeito. Que é isso, sua doida? Sim, os pronomes pessoais do caso reto, eles sempre vão estar antes dos verbos, eles sempre vão mandar nas ações dos verbos. E os pronomes pessoais do caso reto são principalmente 6. Quais são eles? Vamos olhar ali, ó, eles estão bem ali. Sim, Carol, esses são os pronomes pessoais eu, tu, ele ou ela, e nós, vós, eles ou elas. Só isso, só isso. Esses aqui são os pronomes pessoais. Então, quando eu falo qual é o pronome pessoal do caso reto, que indica a segunda pessoa do singular, é tu. Pronome pessoal do caso reto da terceira pessoa do plural, eles ou elas. Muito simples, né, pessoal? Muito fácil. Pronomes pessoais do caso reto são aqueles que a gente sempre vai poder usar antes dos verbos. Lembra daquela coisa que você não sabe quando que é eu, quando que é mim? Então, eu é um pronome pessoal do caso reto. Eu sempre vou usar antes dos verbos. Eu ganhei um caderno para eu fazer redações, não para mim fazer redações, certo? Já os pronomes oblíquos, pessoal, eles podem exercer a função de objeto, ou seja, eles sempre vão estar completando os verbos. Eles nunca vão ser usados antes dos verbos. É o caso do mim. Esta revista é para mim. Sim. Ela vem depois dos verbos, ok? E aí, pessoal, os pronomes oblíquos, eles também estão organizados, né, de acordo com as pessoas do discurso. Vejam bem, eu tenho na primeira pessoa do singular, me, mim, comigo. Na segunda pessoa do singular, te, ti, contigo. Na terceira pessoa, o, a, lhe, se, si, consigo. Na primeira pessoa do plural, nos, conosco. Na segunda pessoa do plural, vos, convosco. E na terceira pessoa do plural, eu tenho os, as, lhes e o consigo novamente. É preciso tomar muito cuidado com os pronomes oblíquos, pessoal. Porque a gente vai usar eles depois do verbo, a gente fala que é depois do verbo, mas na verdade ele vai acompanhando o verbo. Por exemplo, os pronomes lhe e lhes. Eles não vão aparecer exatamente depois do verbo. Eles são pronomes que substituem objetos indiretos. E aí a gente tem que usar antes do verbo. Por exemplo, eu lhe ofereci uma rosa. Eu ofereci a rosa para quem? Para você. Então, eles vão ser usados antes do verbo. Em alguns casos, os pronomes o, a, os e as, a gente também vai usar antes do verbo. E outra coisa muito importante se lembrar sobre os pronomes o, a, os e as é que eles se transformam de acordo com o verbo com os quais eles acompanham. Por exemplo, os verbos que terminam com RS ou Z, a gente vai excluir essa letra final e adicionar L ao pronome. Então, por exemplo, vou pegar os livros. A nossa transcrição desse os livros não vai ser vou pegar os, vai ser eu vou pegá-los. Outro exemplo, eu fiz o exercício. Sabe como é que fica? Eu fi-lo. Exatamente. Eu fiz o exercício. Eu fi-lo. É bem diferente, né? A gente quase não usa. Mas existe e é importante a gente saber. E tem mais uma especificidade sobre os pronomes o, a, os e as em relação aos verbos. É essa aqui, quer ver? Os verbos terminados em M ou em som nasal. Som nasal é aquele que treme o nosso narizinho, certo? Som nasal. Ó. Por exemplo, venderam. Venderam, a gente sente o nosso narizinho tremer quando a gente faz ok? Verbos que terminam em som nasal, então a gente vai acrescentar o N aos pronomes oblíquos.
E aí, então, vai ficar no, na, nos e nas. Por exemplo, venderam o apartamento, venderam no. Pegaram o bandido, pegaram no. Compraram a empresa, compraram na. Ok? Acho que é só isso. Agora a gente já pode ir pro nosso resuminho. Presta bastante atenção. As pessoas do discurso são 3. A primeira pessoa, a que fala, normalmente vai ser eu. A segunda pessoa, a que ouve, que normalmente vai ser tu. E a terceira pessoa, que é o nosso assunto, e normalmente vai ser ele. Essas 3 pessoas também são encontradas no plural. Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. Existem das duas formas, do singular e do plural. Os pronomes pessoais existem de 2 tipos: os retos e os oblíquos. Os pronomes retos, eles exercem sempre função de sujeito, ou seja, eles vão mandar na ação do verbo. E os pronomes oblíquos exercem função de objeto, ou seja, eles vão sempre completar os verbos. Os pronomes pessoais estão organizados de acordo com as pessoas do discurso. Na primeira pessoa do singular temos eu, na segunda pessoa do singular tu, na terceira pessoa do singular ele, na primeira pessoa do plural nós, na segunda pessoa do plural vós e na terceira pessoa do plural eles. Pessoal, também podemos utilizar ela na terceira pessoa do singular e elas na terceira pessoa do plural. E os pronomes oblíquos são, na primeira pessoa do singular, me, mim, comigo, segunda pessoa do singular, te, ti, contigo, terceira pessoa do singular, o, a, lhe, se, si e consigo. Na primeira pessoa do plural, nos ou conosco. Na segunda pessoa do plural, vos e convosco. Na terceira pessoa do plural, temos os, as, lhes e consigo. Tá entendido, meu querido pessoal? Os pronomes pessoais são muito simples, mas a gente tem que prestar bastante atenção e tomar cuidado aonde usá-los. Se você entendeu tudinho, se você gostou, já sabe. Se quiser comentar, fique à vontade. E se quiser ficar ligadinho nas próximas novidades, é só se inscrever. Por hoje é só. Beijo grande e tchau, tchau!